Deus, amém, queridos? Alegria de poder vê-los. Final de semana a gente não estava aí, mas a gente sabe, e nós tínhamos visitantes, né? Glória a Deus, né? Que bênção, vocês estão bem? Quem está bem? Glória a Deus, vem mais gente, ó. Abram-se as portas. Glória a Deus, olha aí. Que bênção de Deus, né? Vocês estão bem? Sabe por quê? Porque Jesus está na vida de vocês. Só com Jesus nós estamos bem. Só com Ele. Só com Ele nós podemos dizer que eu sou feliz. Só com Ele eu posso dizer que posso todas as coisas. Só com Ele eu posso andar sem medo nenhum. Só com Jesus. Mas eu quero falar nessa noite de algo muito importante. Essa semana, meditando na palavra de Deus, eu descobri alguns segredos de Deus. Quem aqui gosta de segredo? Só alguns. Os outros tudo não tem segredo. O que vir vai. Não, brincadeira. Mas como é bom nós descobrirmos os segredos de Deus. Sabe que um dia nós descobrimos o segredo de Deus. Nós descobrimos que o segredo, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Que sofrimento, choro, todos os problemas ficaram para trás. Porque eu me tornei uma nova criatura. Sabe, eu estava meditando e de Adão até Moisés, o pessoal, o povo, as gerações, aquelas gerações de Adão até Moisés, eles não tinham perspectiva de nada. Era nascer, viver e morrer e acabou. Imagina viver uma época assim, que você não tem uma perspectiva de nada. É nascer, viver e morrer e pronto, e acabou. Mas Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, Ele pensou, não vai poder ficar assim. Mesmo porque o homem havia pecado, o homem havia se desviado, ele tinha perdido a comunhão e a comunicação com Deus. E não havia mais como se comunicar com Deus e muito menos comunhão. O homem vivia nessa terra totalmente perdido, totalmente evasivo na sua vida. Mas Deus, Ele sempre toma iniciativa na vida do ser humano. E sabe, muitas vezes nós estamos tão perdidos e nós nem conseguimos pensar e nem raciocinar. Mas ainda bem que Deus, Ele entra com providência. Deus sempre toma iniciativa. Foi assim na minha vida, é na tua vida assim também. Então é interessante que Deus, Ele, por ser Deus, por ser santo, Ele nos ama, porque Ele ama a sua criação. Deus te ama. Você já sentiu o amor de Deus? É gostoso, é tremendo, é maravilhoso. E aquele que se encontra no amor de Deus, ele jamais vai esquecer, jamais vai compactuar com qualquer outra coisa, porque ele sabe que o amor de Deus é maior do que todas as coisas e supre tudo o que nós precisamos. O amor de Deus. Mas Deus ainda tem segredos. E depois então, até Moisés, o homem vivia perdido, mas Deus vai e levanta Moisés, chama Moisés, de um modo meio cômico, de um modo meio esquisito. Moisés está lá com seu sogro e de repente ele está no deserto, lá cuidando dos animais do seu sogro, ele vê uma árvore pegando fogo e Moisés talvez era como eu e você, meio curioso, cheio de segredos, mas meio curioso. Ele foi se chegar perto e Deus disse assim, calma, tira as sandálias do pé. E aí sim tu vai poder chegar. E Moisés então se chega a Deus e Deus diz para ele, Moisés,
eu quero que tu faça uma coisa para mim. Eu tenho um pedido para ti. Que tu vai ao Egito e tira o povo do Egito. Imagina. Não havia perspectiva. Talvez isso estivesse na cabeça de Moisés. Para quê? Para que eu vou fazer isso? E aí Moisés disse para ele: mas Senhor, como eu vou provar para aquele povo, aquele bando de perdidos, que é o Senhor que está mandando, que é o Senhor que está se manifestando nesse espinheiro. Aí Deus disse para Moisés, diz que eu que mandei. E aí Deus assim, tu quer uma prova? Vou te dar. Tens um cajado aí, talvez de 2 metros e pouco. Deus disse para Moisés: joga esse cajado no chão. Moisés joga aquele cajado, vira-se numa serpente extremamente perigosa. E você quer saber? Aquela serpente era a mesma serpente que tentou Eva e venceu ela lá no Jardim do Éden. E essa serpente tinha trazido na vida do ser humano um grande problema. Imagina quando a gente sofre um acidente, a gente fica com trauma, não é? O povo, ele tinha ficado extremamente traumatizado com serpente. Talvez muitos de nós, quando vê uma cobra, quer mais a distância, né? Apesar de hoje, culturalmente, há muitos países que têm já uma cultura para trabalhar com esse tipo de serpentes. Mas, enfim, aqui, o homem tinha pavor da serpente. Moisés, diante daquela situação, daquele segredo que Deus diz para ele nunca imaginara que uma vara daquela que tinha na mão iria se tornar uma serpente. Imagina, eu corria léguas, mas aquela vara se torna numa serpente, e o maior problema do ser humano era se ver livre daquele bicho, daquele animal. Mas Deus diz para ele: calma, fica quieto. Só tenha calma e pega ela pela cauda. Quando ele pega na cauda, ele descobre outro segredo. Opa! Quando Deus está comigo, eu posso todas as coisas. Eu quero falar para você nessa noite de segredos de Deus. Deus tem segredos. E segredos que não são revelados ao mundo. Não são revelados às pessoas desse mundo. Mas você precisa saber desses segredos de Deus. Porque Deus revela o segredo aos seus. Deus revela o segredo ao seu povo. E nessa noite, eu meditando, nessa semana, Deus fala comigo. Eu disse: Senhor, eu vou compartilhar isso com a igreja. E o Espírito Santo: muito bem, faz bem. Serviu para ti? Vai servir para o teu povo. Vai servir para o meu povo, vai servir para meus filhos e minhas filhas, porque não tenho segredo com eles, não tenho segredo com eles. Pode pegar, ventilador? Ah, beleza, pensei que era o violão. Ah, mas glória a Deus, né? Amém? Estava procurando? Achou que procurava, por enquanto era segredo, né? Estava aqui. Glória a Deus. Então, eu quero falar de segredos de Deus. O que nos espera para o futuro? Hoje, pensando, quando você olha ao seu entorno, quando você olha para este mundo, o que nos vem à mente? O que nós podemos esperar desse mundo? O que nós podemos esperar, né, dessa atmosfera de guerra, de doença, de calamidades? O que nós podemos esperar? Que não há nada para acontecer de bom. Ou seja, não somos pessimistas, mas nós sabemos que o mundo caminha para um desfecho. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então o mundo caminha para uma perdição, para uma destruição, para um caos, para uma destruição, para a violência e para
uma destruição cósmica de todas as pessoas. Tudo isso porque não conhecem os segredos de Deus. E coisa tão interessante que as pessoas não procuram conhecer os segredos de Deus. As pessoas, elas vivem pela razão, vivem pelo que vê, pelo que vem, vivem pelas suas experiências, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos viver pelo que vemos, mas pelo que não vemos. E o que não se vê é segredo de Deus. E os segredos de Deus não é para todos, é para os que o buscam. Você busca Deus? Ah, que amém, legal. Você busca Deus? Aleluia, glórias a Deus. Gente, então, eu quero que você abra comigo lá, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, 8 e 10. Talvez alguns já estão dizendo, já sei qual é o versículo. Já sei memorizar, já sei de cor. 1 Coríntios capítulo 2, 8 até 10. Diz assim: acharam? Nenhum dos poderes desse mundo conhece essa sabedoria. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Veja que, olha o que Deus diz, há coisas que são para aqueles que amam a Deus. Deus tem algo reservado para aqueles que buscam amar a Deus. Deus tem algo reservado em secreto para aqueles que o amam. Para aqueles que o buscam de todo o coração, de todas as suas forças, de todas as suas dedicações. É para esse Deus tem algo a mais. Muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, o que Deus tem para a humanidade? Diante de tantas as catástrofes, diante de tantos problemas, Deus tem o melhor. Deus tem o melhor, Deus tem o que é santo, Deus tem amor, Deus tem dedicação, Deus tem cuidado, Deus tem muitas coisas. Mas como as pessoas estão vivendo como estão vivendo? Porque não buscam o nosso Deus na intimidade. Os segredos de Deus é para a intimidade. Os segredos de Deus é para aqueles que querem Deus, que não estão satisfeitos com essa atmosfera, não estão satisfeitos com este mundo, não estão satisfeitos com o que estamos acontecendo e vendo, mas nós queremos o melhor que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que Deus do início da sua criação, Ele preparou o melhor, Ele preparou um jardim do Éden, Ele preparou tudo para que o ser humano vivesse toda a sua vida e não se preocupasse com nada e tivesse tudo em abundância. Mas o pecado nos roubou isso. O pecado nos tirou essa garantia, esse benefício, essa fração de bênção. O pecado nos tirou, mas em Cristo Jesus, Ele entregou tudo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você tem, nem olhos viram, você tem, nem ouvidos ouviram, é teu. Nem penetrou em seu coração, é teu o que Deus preparou, Deus da fundação deste mundo. Queridos, eu quero te trazer nessa noite o quanto Deus tem para você. Como se diz, né? O melhor de Deus ainda está por vir.
Aleluia. Mas só virão para aqueles que se esforçam em amar a Deus, em buscar a Deus, em procurar a Deus, a pagar um preço para a busca desse Deus. Em meio às circunstâncias, às dificuldades desse mundo, que tentam nos romper, que tentam a trazer para nós as preocupações da esquerda, da direita, da frente, de trás, faz com que nós não tenhamos tempo com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando você reserva tempo para Deus, chuvas de bênçãos vêm sobre a tua vida, a tua casa e tua família. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Entre as promessas expostas na Bíblia, essas são 8.000 promessas. A Bíblia diz que tem 8.000 promessas para ti. Amém? Está satisfeito? Pelo amor de Deus, né? 8.000 promessas. Mas você acha que é só isso? Não. Deus tem muito mais. Talvez as mais 8.000, as mais 16.000 estão em segredos para você. Aleluia. 8.000 é pouco para aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quantas vezes nós deixamos esse amor de lado por coisinhas de nada, que não valem nada. Quantas vezes nós deixamos por causa de um cansaço, por causa de um estresse, por causa de uma ira, por causa de um problema minúsculo. Eu quero dizer para você, o que nós enfrentamos nesse mundo é pouco, em comparação com o que Deus tem preparado para ti. É muito pouco. Por isso a minha vida é buscar o Senhor o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, sem desanimar, sem cansar, porque Deus é um Deus de promessa, e Ele é um Deus que justifica o pecador, Ele nos purifica, porque hoje Ele te ama, hoje Ele te ama. Há injustiças contigo, mas Deus é amor e justiça. Deus te ama, não importa o teu pecado. Deus quer que você se arrependa, e Ele tem o perdão para a tua vida, para te dizer: filho, vem, esteja comigo e seja liberto, seja curado, e vá em frente, avançando para vencer as tuas próprias limitações. Sabe, o quanto nós estamos vendo, quantas pessoas estão morrendo sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo. Sabe, Deus nos chama para ser parceiros dEle na evangelização. Deus nos chama para ser parceiro dEle, para sermos abençoadores de outro. Quem diria, eu e você, sermos abençoadores, nós que éramos mal. Mas Deus conta contigo, e Ele olha para ti e te diz: tu és o meu filho, a minha filha amada. Aleluia, glórias a Deus. Então, Deus, além das 8.000 promessas, Deus revela em segredo o que tem para aqueles que o amam. Pastor, mas que segredo é esse? Agora eu fiquei, como é que se diz, quem conta diz algo de promessa e a gente fica como? Curioso, né? Tem curioso aqui? Tem uns 2, 3. O resto não tem curiosidade de nada. Misericórdia da tua vida, né? Misericórdia. Curiosidade de outras coisas, sim, né? Curiosidade de quanto o Grêmio ganhou, quanto o Colorado ganhou, é isso temos, né? Mas a curiosidade do que Deus tem para a tua vida. Você tem essa curiosidade? Quer saber nessa noite o que Deus tem mais para ti? Está melhorando. Até quarta, domingo, nós vamos ter mais curiosos aqui, em nome de Jesus. E essa curiosidade não é pecado. As outras todas são. Mas essa curiosidade, Deus deixou para que nós pudéssemos ser curiosos. Deus, eu quero te conhecer mais.
Eu quero te entender. Eu quero, Senhor, te ver mais. Eu quero te ver nos meus sonhos, Senhor. Eu quero te ver nos meus planos, Senhor. Eu quero te ver nos meus propósitos, Senhor. Eu quero te ver no meu trabalho. Eu quero te ver na minha família. Eu quero te ver na minha casa. Eu quero te ver no meu casamento. Senhor, eu quero te ver na vida dos meus amigos. Eu quero te ver na vida do meu patrão. Eu quero te ver na vida da igreja. Eu quero te ver em tudo o que eu estou vivendo. Você tem esse desejo? Glórias a Deus. Sabe, o ser humano precisa disso. A quem será revelado esse segredo? Primeiramente a gente sabe que aqueles que amam a Deus. Deus não revela os seus segredos para aqueles que amam um pouco e depois já não amam mais. Deus não revela segredo para aqueles que não têm certeza do que quer ainda. Deus não revela os seus segredos para aqueles que são incertos, indecisos. Deus não revela segredo para aqueles que não sabem o que é amor. Porque amor nós só conhecemos em Cristo. Tem até um ditado no mundo que o amor e o ódio caminham juntos. Talvez nós até dizemos, eu te amo. Mas vá fazer alguma coisa que você não goste, o amor vira já uma dificuldade. Então, quando nós conhecemos o que Deus fala de amor, é quando nós conhecemos o ágape do nosso Senhor Jesus, que Ele se entregou lá na cruz, por mim e por ti, por nós ainda sermos pecadores, falhos, nós sermos totalmente contra as coisas de Deus, Ele se entregou. E ali, Ele fez o maior segredo do Pai, de levar sobre o madeiro o meu e o seu, o quê? Pecado. Os homens do mundo não entenderam isso, porque achavam impossível que Jesus viesse levar os nossos pecados, as nossas falhas sobre Ele. E muitos de nós hoje ainda lá temos essa dificuldade. Como? Mas Ele levou. Hoje eu e você somos livres. Livres para adorar. Você que vai assistir essa live, você é livre para adorar o Senhor. Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor pagou com sangue carmesim para você ser livre. Adore, exalte e glorifique o Senhor. A primeira coisa, a quem será revelado esse segredo? Em primeiro lugar, aos que buscam o Senhor de todo o seu coração. Com Deus não tem reservas. Nós não podemos ter reservas com Deus. Deus, Ele é único. O amor a Deus é tudo que nós precisamos dar. Buscar a Deus em prioridade, como diz lá em Mateus. O nosso amor, a nossa busca deve de ser ao Senhor, buscar a sabedoria do Senhor. Esse texto aqui, Paulo vai estar dizendo para a igreja de Corinto que ela não deveria viver e trabalhar sobre a sabedoria do homem, mas a sabedoria de Deus. E é tão interessante que Deus se revela o segredo aos que buscam a sabedoria de Deus, a sabedoria do Senhor. Nada contra o conhecimento, a sabedoria desse século, deste mundo, do seu trabalho, do seu profissionalismo. Não está falando nada disso, mas buscar a sabedoria de Deus para a tua condução da tua vida. Sabe, sem sabedoria de Deus, nós não fizemos nada. Ou se fizemos alguma coisa, ainda quebramos a cara. Porque para dirigir a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, e viver uma vida numa direção certa, nós precisamos da sabedoria do Senhor.
1 Coríntios 2,4, um pouquinho para trás aqui, 2,4, diz: a minha palavra, 1 Coríntios 2,4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria no poder de Deus. Sabe, o Evangelho é o quê? É o poder de Deus nas nossas vidas. Aquele que vive sob o poder de Deus, que busca a sabedoria de Deus, recebe esse segredo, porque nós conhecemos a sabedoria humana. O conhecimento, as técnicas, nós nos formamos, nós nos tornamos ótimos profissionais, homens sábios, mulheres sábias, existe muito. Mas, lamentavelmente, existe muitos sábios que não conhecem nada de Deus. E isso é tão triste. Porque vivem uma vida, prosperam, são grandes homens, grandes mulheres, grandes sábios. Mas sabe aonde termina a sua sabedoria? Lá no cemitério. Grandes homens acabaram a sua vida, deixaram grandes legados, mas lamentavelmente estão lá no cemitério, apodrecem e acaba toda a sabedoria, toda a beleza dentro de um mausoléu. Fazem um mausoléu coisa mais linda, colocam ali o seu busto. Esse aqui foi fulano de tal, esse aqui foi esse aqui foi isso, esse aqui fez isso, mas acabou ali. Imagina, talvez nós não tenhamos, um mausoléu, coisa mais linda, mas é tão interessante que a sabedoria que nós estamos buscando hoje é a sabedoria que leva para o céu, que leva para a eternidade, que te faz um homem sábio, uma mulher sábia, uma família inteligente, uma família que vive as verdades, as intimidades com o Senhor. Tem coisa mais gostosa do que viver para Deus. Tem coisa mais sábia do que você abrir a Bíblia e você saber que Deus está falando contigo. Quantas pessoas ignoram isso aqui e dizem que foi homens que escreveram, mas foram inspirados por Deus para te dar sabedoria, para te enriquecer e fazer de você um homem e uma mulher sábia nessa vida. Gente, como nós precisamos desse conhecimento. O homem carnal está, o homem carnal, ele está perdido, porque ele não conhece o seu Criador, ele não sabe o seu futuro. O homem natural não entende as coisas do Espírito. A Bíblia diz que cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus, instrução de Deus. Você crê na cruz? Eu creio que lá na cruz o meu pecado foi levado, e todo dia eu jogo o meu pecado para a cruz de Cristo, porque foi na cruz que eu fui liberto, foi na cruz que foi liberto. Você quer essa sabedoria para a tua vida? Você quer essa sabedoria para a tua família? Você quer essa sabedoria para a tua casa? Você quer essa sabedoria para conduzir a tua vida? Em nome de Jesus, quem quer? Aleluia! Sabe o que eu vejo daqui? Eu vejo o Senhor visitando vocês. Eu vejo o Senhor visitando a igreja nessa noite, chegando ao teu lado, te enriquecendo de uma forma sobrenatural, e é segredo dele, porque coisas grandes vão começar a acontecer na tua vida ainda este ano.
Sabe, Deus, Ele é tão tremendo, Ele é tão amoroso, que Ele senta ao teu lado, Ele te abraça, Ele te faz carinho, Ele te faz feliz, Ele te dá alegria. Talvez muitos passamos hoje por tribulação, mas eu quero te dizer, se a tribulação está grande, porque a vitória vai ser maior, muito grande na tua vida. Sabe, querido? Se eu fosse olhar para minhas lutas e tribulações, dá vontade muitas vezes desistir, acabar com todo o sofrimento. Alguém já pensou assim? Graças a Deus que só uma. Está pipocando. Mas depois que passa um tempo, você vê que aquela nuvem passa e o sol se abre. O bem vence o mal. O mal não fica para sempre. O bem é para sempre. Apesar de muitas vezes nós não enxergar, mas o bem está sobre nós. O bem está na tua casa, está na tua família, está na tua vida. Simplesmente somos testados. As situações que aparecem na tua vida é para te testar quanto está a tua fé. Isso é um segredo de Deus, em deixar o crente dar uma ralada para ver como é que ele está no barco dele. Quantas vezes alguém já balançou algum dia? Mas nós somos que nem palanque banhado. Vai para um lado para o outro, mas tu não arranca. É que nem palmeira, o tamanho que está para cima tem 2 vezes para baixo. Ser crente não é fácil. É fácil? Não é fácil. É um leão todo dia, né? Todo dia é um leão que tem que ser matado. Mas nós vivemos de glória em glória. Aleluia! Você vive de glória em glória. E é tão bom porque a gente vive um dia de cada vez, né? E esse dia que a gente vive é como fosse o último dia. E como é bom porque nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco o tempo todo. Apesar do pecado ter tentado nos derrubar através da serpente, mas nem ela tem poder, que eu sou capaz de pegar pela cauda e fazer das coisas mais difíceis que estão aí ser bênção na minha vida. Muitas vezes a gente olha pessoas ralando, com dificuldade. Como às vezes dá vontade de chegar e dizer: te acorda, entrega a tua vida para Jesus, conheça o Senhor. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Segunda coisa que nós podemos ver nesse texto, e que será revelado esse segredo a quem? Primeiramente aos que buscam sabedoria de Deus, e segundo lugar, a sabedoria é para nos dar maturidade. Os segredos de Deus é para nos levar a uma vida de maturidade cristã. Deus, o apóstolo Paulo mesmo diz, quando ele era criança, entendia as coisas como criança. E criança não se dá comida forte, mas se dá o leite. Mas os segredos de Deus para a nossa vida é não de deixar a vida toda você como criança, mas te levar à maturidade com Deus. Quantos de nós passamos pela infância espiritual? Tomando leitinho, aprendendo, sendo discipulado. Mas o interesse de Deus é de nos levar à maturidade,
a uma pessoa que compreende e entende o propósito de Deus em nossa vida. Que nós não só nascemos, crescemos e morremos e termina, mas como nós nascemos e já viemos com propósito de Deus. Você sabia que Deus tem um propósito na sua vida? Ele tem um propósito, por menor que seja, por mais insignificante que seja, mas o propósito que Deus tem na tua vida é de Deus, é dos céus, e por isso que você vive, e é por isso que Deus, Ele quer completar essa carreira na tua vida. Os segredos de Deus é nos dar sabedoria, é de nos levar a entender e compreender e conhecer mais a vontade de Deus. Sabe, uma das coisas que nós muitas vezes pensamos, a gente fica pensando entre nós, mas o que mais Deus quer me ensinar? Quantas coisas, porque a palavra dele diz, nem olhos viram. E exatamente isso é maturidade que Deus quer nos levar. Algo que a gente possa ver. A maturidade é para que os nossos olhos vejam a glória de Deus. A maturidade quer nos revelar o que os nossos ouvidos agora em maturidade podem ouvir. Porque quando somos crianças, nem tudo é liberado. Nem para ver, nem para ouvir. E nem se fala para elas porque iremos chocar a criança. Mas veja, Deus quer levar nós a uma grande maturidade para entender, para conhecer a Deus, para que nós nessa vida nós possamos desempenhar o propósito de Deus na nossa vida aqui nessa terra. Deus não quer que nós vivamos 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, quantos anos for, mas como meninos ou meninas na fé, mas levar nós a homens e mulheres maduros na fé. E sabe de uma coisa? O mundo trabalha ao contrário com nós. O mundo tenta te desanimar, o mundo tenta te desviar, o mundo tenta te desestimular. O mundo tenta tudo para ver que você pare, que você dá um tempo, mas a maturidade com Deus, ela exige um preço. Eu preciso querer. Eu ministrei na quarta-feira que as nossas escolhas, elas têm na nossa vida um querer nosso. Eu preciso querer. Eu preciso querer crescer. Eu preciso querer sair da base que eu estou para voar mais alto. Deus quer nos levar a ser águias na fé. Deus quer nos levar a isso. E o segredo de Deus é nos levar mais alto. Levar a sabedoria para a sabedoria de maturidade, sabedoria que edifica o espiritual, a mente. E diz aqui no verso 6 do capítulo 2: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. A sabedoria de Deus é para os que buscam maturidade. Deus não vai dar para nós se nós não buscarmos crescer, aprender, estudar, discernir o que Deus quer. É necessário para que nós tenhamos mais de Deus, nós também buscamos maturidade, crescer em fé, crescer na presença de Deus. E quando a gente chega à maturidade, nós queremos trabalhar, nós queremos desenvolver talentos, nós queremos usar os talentos que Deus nos deu. E aonde nós estamos? Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem as dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério,
A sabedoria que está oculta e que Deus predeterminou, Deus da eternidade, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus quer nos dar sabedoria em maturidade, quer nos dar, quer que nós buscamos a sabedoria. Nós precisamos nos qualificar. Eu estava essa semana lá na aula do seminário, falando para aqueles alunos e dizendo que começou 45 alunos e está finalizando em 30. E aí eu estava comentando porque eu estou dando a penúltima disciplina, teoria e prática do aconselhamento, uma das disciplinas mais importantes na área eclesiástica. Porque todos nós precisamos de aconselhamento. Todos nós precisamos de alguém que seja mais sábio, que tenha mais discernimento, possa nos conduzir numa caminhada perfeita em busca do nosso Deus. Eu estava dizendo para eles que realmente é dificultoso. São 2 anos ali toda terça-feira, das 7h30 até as 10h30 da noite, cansados do trabalho. Mas eu dizia para eles: gente, Deus é um Deus que abençoa tanto, e que tudo que vocês estão fazendo aqui, cansando aqui, Deus vai retribuir com bênção em sabedoria, em aconselhamento, em discernimento e direção para uma vida de vitória. Sabe, tudo que nós aprendemos de Deus, tudo que nós nos esforçamos, porque tudo é com esforço. Ninguém chega a lugar nenhum sem esforço. E eu quero concluir nessa noite que a sabedoria, ela produz algumas coisas que são segredos de Deus. Alguém alguma vez me perguntou, um dia orando por alguém, tinha problema com demônios. E essa pessoa me perguntou: pastor, eu não sabia que tinha esses capanga comigo. Pois é. Mas tu descobriu agora, né? Que esses capangas estavam contigo anos. Mas logo que os segredos de Deus foram revelados à tua alma, eles não puderam mais ficar ao teu lado. Eles têm que sair no nome de Jesus. Queridos, e nós sabemos que a sabedoria de Deus, ela produz libertação, salvação, moral, caráter e ética. Exatamente o que nós precisamos hoje. Nós precisamos de tudo isso para poder viver toda a nossa vida. E no dia que o Senhor buscar a sua igreja, eu e você subirmos com Ele. E aí nós descobriremos o último segredo. O último segredo de como subiremos. Ao Cristo nos buscar. É um preço a pagar. Talvez a gente só pense: Jesus vai vir me buscar e pronto. Mas nós precisamos nos preparar para esse dia. E Ele está chegando. A Bíblia diz: quando ouvires rumores de guerra, de tantas coisas que estão acontecendo,
está próximo a vinda do Senhor. Estamos aí na iminência da volta do Senhor. A Bíblia diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Conhecer mais o Senhor, conhecer os segredos de Deus, ter a revelação do alto, ser direcionado pelo Espírito Santo. Isso é tudo que o Senhor quer nos revelar. Sabedoria, discernimento espiritual e revelação do poder dele em nossas vidas. Você quer isso? Você quer conhecer mais a Deus? Você quer conhecer os segredos dele para a tua vida? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Alguém aqui nessa noite que está conosco, que gostaria de dizer, nunca fez, mas está impactado pelo poder do Senhor, e que sabe que através de hoje, dessa palavra, foi revelado os segredos de Deus para a sua vida, e queira nessa noite: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha vida de corpo e alma para Ti, Senhor, e Te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Só erga a tua mão, no nome de Jesus. Ali tem um, mais alguém? Glórias a Deus. Vem cá, meu irmão, pode vir aqui? Vem cá. Olha aí, uma decisão por Cristo.